Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos, a primeira leitura nos apresenta um relato do livro do profeta Jonas, que tem uma característica muito interessante. Jonas é um profeta chamado a anunciar a conversão, a penitência, a um povo que é o povo assírio. E para os judeus, para o povo de Israel, os assírios eram o que a gente poderia chamar de a encarnação da maldade, da crueldade, do ódio, porque eles foram responsáveis por grandes dores ao povo de Israel. Afinal, a invasão do Império Assírio destrói o Reino do Norte. Jonas, então, isso talvez consiga nos fazer entender por que Jonas resiste ao anunciar a palavra nesse lugar, nessa grande cidade. E a Sagrada Escritura então nos apresenta isso, que ele passa 40 dias até que essa cidade, enquanto ele anunciando a palavra para que eles possam se converter, fazendo muita referência ao povo de Israel nos seus 40 anos do deserto, ou como nós vimos no domingo, aos 40 dias e 40 noites de Jesus, também no deserto. Os ninivitas, depois de 40 dias, desde homens até animais, fazem penitência e se convertem. Deus desiste então de fazer o mal àquela cidade. Vai dizer o texto sagrado, Deus viu as obras de conversão, que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Essa leitura não mostra o final. Jonas fica muito contrariado. Para ele é muito difícil de entender a misericórdia de Deus. Como Deus pode, com um povo tão mau, tão ruim, agir de misericórdia para com esse povo. Só que Deus coloca o pedido de conversão e eles assim respondem. Então esse é o grande sinal, é o sinal que grita, por assim dizer, aos povos. E aí Jesus está diante dos seus e estes homens pedem sinais, como nós muitas vezes fazemos. E o grande sinal que Jesus fala, e aqui deveria cair muito forte no nosso coração no tempo da Quaresma, é o sinal da conversão. O sinal da presença, da manifestação de Deus, sobretudo se dá em nós quando nós nos convertemos, quando nós fazemos penitência, quando nós nos colocamos na disposição de estar aos pés de Jesus. E aqui Jesus vai ser muito claro, Talvez nesse Evangelho de Lucas fique mais explícito o anúncio universal da salvação, porque tanto a rainha do sul como os ninivitas não eram de Israel. Eram homens, então, a qual que Nosso Senhor diz: olha, no último dia essas pessoas vão estar aqui para julgar aqueles que não acreditaram em mim. Não porque estavam pedindo sinais, por isso e aquilo outro. Até porque, na dureza desse coração, se não é um coração convertido, vou dar um exemplo muito simples e aqui termina a homilia. Quantas pessoas viram o milagre do sol em Fátima? E quantas pessoas se converteram com isso? O próprio Jesus vai dizer, o morto pode ressuscitar e eles não vão acreditar. A dimensão do sinal, ela nos ajuda na conversão, mas ela não suplanta, ela não substitui a experiência de um movimento interior do Espírito Santo, que transforme a nossa vida e que nos faça ter uma dimensão de olhar nesse sinal e dizer assim: bendito seja Deus. Deus confirma a obra que Ele já realiza dentro de mim. Peçamos então a Deus a graça de estarmos atentos aos sinais do Espírito, não necessariamente esses sinais exteriores que podem se manifestar, e Deus os faz, mas sobretudo no sinal que a palavra de Deus realiza no nosso coração a partir do seu anúncio. Aquilo que Deus nos pede,
Esse tempo é um tempo de graça e um tempo de misericórdia. Aquilo que Deus tem nos falado e deseja nos falar cada vez mais, para que a gente continue caminhando na vontade de Deus e nos aproximando do mistério da Páscoa. Assim seja.